está todo mundo cego para os outros itens. Além de achar que o livro é divino e sagrado, as pessoas também não se apegam às contradições. Um exemplo simples, na criação. Vamos examinar algumas partes. Como pode Deus criar a luz antes do sol? Conforme está escrito em Gênesis 1, 13 e 14. Se o sol é a própria luz, como é que ele criou a luz para depois criar o sol? Como ele separou a luz das trevas? Se as trevas nada mais são do que a privação da luz. Como fez o dia antes que o sol fosse criado? Como pode explicar o fato de Adão e Eva ter sido o primeiro homem a habitar a terra? Se Caim, quando matou Abel, foi expulso do Oriente e no local da sua expulsão ele encontrou a mulher com quem se casou e construiu uma cidade. Como é que poderia ter uma mulher lá se ele fosse o primeiro filho de Adão e Eva? E construiu uma cidade para quem morar? Sozinhos os dois? Por que se atribuiu à serpente o papel de Satã? Se a Bíblia apenas diz que a serpente era o mais astuto dos animais. Que língua falava essa serpente? E como andava antes da maldição de ser condenada a passar a se arrastar sobre o ventre e comer pó? Será que a serpente andava de suspensório com 2 pés embaixo? Como explicar a desobediência da serpente se nunca se ouviu falar de cobra que comesse pó? E como explicar que tantas mulheres possam hoje dar à luz sem dor a tantos homens, comam o seu pão sem precisarem do suor do seu rosto? Porque está em Gênesis 3, 16, 19, contrariando o que o Cristo dizia. Como pode ser punido com tanto rigor um ente primitivo como Adão, que não sabia discernir entre o bem e o mal? E a prova disso se encontra no verso 22, quando está escrito: eis que o homem é como um de nós, bebendo o bem e o mal, sabendo o bem e o mal. Caim cometeu um fraticídio e não mereceu uma pena tão severa, a despeito da maldição. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Gênesis 4, 12. Foi para Nod. Foi lá que ele constituiu a família dele e encontrou uma mulher que a gente não sabe também de onde ela veio. Uma outra coisa. Vamos ver aqueles dados curiosos. Vocês lembram do dilúvio? Da Arca de Noé? Eu não sei se todo mundo estava lá, mas dizem que choveu tanto que inundou a terra toda. O primeiro problema é um problema lógico. De onde veio tanta água se a água do céu é fruto da evaporação da água da terra? Então como é que choveu? Veio de onde essa água para inundar tudo? Aí tem mais a ideia da arca, que ele ainda dá as medidas, que transformando hoje nos metros, são 60 metros de comprimento a arca, por 37 de largura, por uns 20 de altura. E ali tinha um casal de cada bicho. E o que é interessante é como é que Noé e sua turma fez para a cobra não comer o sapo, o leão não se alimentar da lebre, e não tinha na Arca de Noé uma almoxarifada de alimentos. Depois a população da arca era muito pouca. Como é que essa turma limpou os dejetos de tantos animais? Porque acabou com tudo, e depois ele tinha que levar um casal de cada um para tudo ser refeito novamente. Vejam quantas coisas interessantes. Há uma passagem que diz o seguinte: Josué, em 10:13, ele estava guerreando com os amorreus, e os amorreus não eram muito do lado de Deus. E vocês já viram que Deus, para mandar matar e fazer guerra aqui no Velho Testamento, era uma beleza. Aí sabe o que é que Deus fez? Estava entardecendo e não dava tempo de Josué matar todo mundo, porque naquele tempo não tinha luz elétrica. Aí Deus fez uma façanha.
fez o sol parar no firmamento, para Josué matar até o último dos amorreus. E além do que, eles já estavam destroçados pelas pedras que caíram do céu, que Deus tinha jogado. Agora, vejam que quem escreveu isso, como é que a Bíblia não pode ter erros? Não sabia nada de astrofísica, porque não é o Sol que gira em torno da Terra para Deus parar. A Terra é que gira em torno do Sol. Uma vez, num debate de rádio, um pastor disse: mas para Deus não é nada impossível. Porque naquele tempo o homem olhou e viu que alguma coisa parou, mas ele poderia parar a Terra de girar. Ele disse: meu amigo, tenha paciência. Porque os indivíduos às vezes querem justificar o injustificável. Se Deus resolvesse parar a Terra de girar, era a maior catástrofe que nós teríamos no planeta, porque a Terra viaja no espaço a 1.800 km horários. Aliás, 180 mil km horários. É o maior veículo espacial em velocidade que nós temos conhecimento. Imagina um freio a 180 mil km por hora. Sairia daqui todos os telhados, os pedestres. Nós teríamos ondas maiores que a altura do Himalaia. Tudo isso para Josué matar os amorreus. Vocês não acham que é muita manteiga para pouco pão? Não dá para entender isso. Agora tem outros dados que são curiosos. As pessoas não raciocinam quando lê a Bíblia, porque lê com aquele efeito de que é um livro intocável, ninguém pode dizer nada, está tudo certo. Como se explica que os israelitas, está lá escrito em Reis 20, 27, eram como 2 pequenos rebanhos de cabras? Mas como é que eles puderam ferir num só dia e matar 100 mil sírios? E ainda por cima, derrubaram o muro da cidade, caindo sobre 27 mil restantes. Que murozinho pequeno, hein? Para ter 27 mil pessoas do outro lado. Além deles matarem 100 mil num dia, olha que o pessoal era do tamanho do rebanho de cabra. Derrubou um muro que matou 27 mil que estava do outro lado. Como é que se mata 100 mil pessoas em um dia sem armas poderosas? Naquele tempo no máximo tinha lança, faca, pedra, funda. A bomba atômica caiu em Hiroshima e Nagasaki e só matou 80 mil de explosão. 200 mil passou 6 meses matando depois. Imagina, 100 mil mortos num dia por uma turma que não era mais que um rebanho de cabra. Olha as coisas assim dos emissários de Deus. Tem coisas assim que são de estarrecer. Olha que eu estou pensando algumas, tem coisas muito piores. Como admitir que Deus afirmou: os pais não morrerão pelos filhos e nem os filhos pelos pais, mas cada qual morrerá pelo seu pecado? Isso está em Deuteronômio 24, 16. Até aí tudo bem. Mas ele se enfureceu tanto contra o ex-rei Saul, ao ponto de assolar o povo com uma fome de 3 anos. Porque Deus ficou com raiva de Saul, botou o povo para ficar com fome 3 anos. Só se aplacando, ele só parou o ódio dele quando Davi, está escrito em Samuel 21:1. Essa fita está sendo gravada, vocês podem conferir todos os textos, para não dizer que eu estou inventando a Bíblia. E Deus só parou a sua ira quando Davi mandou matar 7 netos daquele seu antecessor, para aplacar a ira de Deus. Está escrito em Samuel 21, 8 e 9. A história de todos os povos está repleta de lendas. Por que a história do povo judeu também não estaria? Tem outra passagem curiosa. Não parece muito verossímil que o anjo do Senhor tenha numa só noite exterminado 185 mil assírios, nem que 120 mil midianitas tenham sido mortos pelos 300 de Gedeão.